Bora lá, fiel, acompanhar a repercussão aí do Corinthians aqui no Jogo Aberto. O Ronaldo Giovanelli soltou o verbo aqui ao vivo e colocou a derrota do Corinthians na conta do Yuri Alberto. Lógico que debateram sobre a garfada que o Corinthians tomou também na Neoquímica Arena, com um erro grotesco lá da arbitragem. Pra você, quem foi o principal responsável da derrota do Timão ontem? Deixa sua opinião aqui nos comentários, separei os melhores momentos aqui pra vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians e Flamengo. 1-0 pro Corinthians, o Flamengo foi lá, fez o 2-1 e no meio disso tudo, Yuri Alberto resolveu dar uma cavadinha sem nexo, sem sentido, bizarra e acabou desperdiçando uma possibilidade. Eu falo pra você que pênalti não é necessariamente gol. Pênalti é uma boa possibilidade. Ainda mais se o Yuri for bater, né? Porque perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Flamengo. Meu Deus do céu. Yuri, vá para o inferno, Yuri. Seguinte, vamos contar essa história excelente para a equipe do Felipe Luiz, líder absoluta do Campeonato Brasileiro, e viu o Cruzeiro e o Palmeiras tropeçando, perdendo chances de ouro. O gol é muito grande. Os donos da casa entraram em campo com a nova terceira camisa, cheios de autoridade para cima do Flamengo, que pouco poupou, mesmo cansado após a classificação nos pênaltis pela Libertadores. E o Timão se impôs. Yuri Alberto teve essa chance. A bola bateu na trave. Na sobra, Léo Pereira derrubou o bidon na área. Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. Começava aí um roteiro dramático para o atacante do Timão. Brincou Yuri, hein? Ele recuou a bola pro Rossi. Em nota, através da assessoria de imprensa, Yuri reconheceu a falha. Peço desculpas pela cobrança de pênalti. Foi um erro meu. Felizmente, pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber. Com razão. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. A cobrança não atrapalhou na criação do Corinthians, que controlou o Flamengo na etapa inicial. Mas a pontaria de Yuri, o camisa 9 ficou cara a cara com Rossi mais uma vez e perdeu novamente. E teve mais chance desperdiçada do atacante. O Corinthians ia pra cima, mas não era o dia do artilheiro da Arena. A noite parecia ser um pesadelo para Yuri Alberto, mas o camisa 9 conseguiu se redimir. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Guinegão mandou para Yuri por fim ao jejum de 4 meses sem marcar. E aí ele não brincou, aí ele não colocou, ele encheu o pé, porque é assim que tem que se fazer. E ela deu na bochecha, esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Só que o roteiro de redenção de Yuri parou por aí. A alegria durou pouco, porque do outro lado tinha Arrascaeta. Arrascaeta para empatar o jogo. Aí o Flamengo acordou. Vocês sabem melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo, e a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola. Dorival Júnior fez mudanças na equipe, mas o Corinthians, que criava no primeiro tempo, deu chances ao líder do Brasileirão. E antes do apito final, o rubro-negro virou em Itaquera. De Carrascal para Luiz Araújo fazer 2-1. Como emoção maior do futebol, essa emoção Luiz Araújo que você proporciona a torcida do Flamengo na Arena. Corinthians deixou o campo na bronca com a arbitragem, que deu posse de bola para o visitante no lance que originou o segundo gol do Flamengo. A sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Fomos espertos também, mas com certeza, se o Bandeira deu lateral pra gente, o lateral era nosso. No caminho do vestiário, Dorival Júnior foi tirar satisfação com a equipe de arbitragem. E o goleiro Hugo se revoltou.
Já são mais de 4 meses sem comemorar um triunfo aqui em Itaquera pela competição nacional. O último foi contra o Santos em maio. E durante a coletiva, o técnico Dorival Júnior falou sobre o momento do time e voltou a se revoltar. O Corinthians está sendo mal treinado. O que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Uma vitória fora de casa que garante o time carioca na ponta da tabela por mais uma rodada e embala a comemoração de Felipe Luiz, que completa 1 ano no comando do rubro-negro. Eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. Cavadinha na marca do pênalti? Pode ser demais para quem marca, só que também um vexame para quem perde. Foi mais ou menos isso que sentiu Yuri Alberto contra o Flamengo, jogo importante para o Corinthians. É bem verdade que o atacante até se redimiu depois no segundo tempo, só que o Timão acabou sofrendo a virada na sequência e a situação que beira o ridículo ficou para a posteridade. Difícil para o corintiano voltar para casa com mais uma derrota e ciente de que a situação do clube não é lá das melhores no Brasileiro. Fora que o time já tinha desperdiçado outra penalidade mais ou menos nessas mesmas condições com Memphis Depay diante do Mirassol. Isso para não dizer que pelos lados do Parque São Jorge, a cobrança de Alexandre Pato na disputa por pênaltis diante do goleiro Dida na época do Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil de 2013 entrou para a história. Em diante, o ídolo virou vilão e acabou se transferindo para o São Paulo. Para bater um penal desse jeito, haja segurança, costas largas, mas garantia, ninguém tem. Neymar, por exemplo, deu vexame contra o Vitória em 2010. Levantou os braços e fez a defesa. Vibra muito a torcida do Vitória, decepcionada a torcida do Santos. O Neymar perdeu o pênalti. E por falar no Santos, quem não se recorda daquele jogaço contra o Flamengo na Vila em 2011, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. 5-4 para os cariocas, resultado que poderia ter sido outro não fosse a ousadia de Elano. Vai para a cobrança, bateu! Felipe! Olha o Felipe cheio de estilo! Elano! Tentou inventar pra cima do Felipe. Bom, não foi o caso daquela vez, mas a exemplo do que aconteceu com o Pato, o erro pode ter consequências. O zagueiro Robert Renan, por exemplo, não teve vida longa no Inter após o episódio que culminou na eliminação colorada para o Juventude na semifinal do Gauchão do ano passado. Pior ainda ficou a situação de Léo Rocha, do 13 da Paraíba pela Copa do Brasil de 2012. Se deu mal na decisão da marca da Cal frente a Jefferson do Botafogo e acabou demitido pelo presidente do clube na descida para os vestiários. Lá contra eles lá, eles falaram que não tinha que respeitar o Botafogo. Agora chega aqui no Jean e quer dar cavadinha? Dito isso, a cavadinha continua livre, vale usar e até abusar, mas com responsabilidade e se tiver estofo para suportar um revés. Eu vou repetir porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis? Não vai. Então, eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol... Obrigado. Edu, não é? Ronaldão, Edu, Ronaldão. Porque na hora da decisão, de você pensar como eu vou bater um pênalti... Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, depois de ter feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então, acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então, para mim, desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar,
dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego. Ele fez uma postagem nesse sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser treinar também, né, Chico? Muito competente, você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ok, o Corinthians teria feito um gol, mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá... Qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me incomoda. Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo-paradinha, você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução. Não é gracinha. Olha o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas eu não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você lembra de Ria Francisco no Flamengo? Exatamente, Ria Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri, aprende. Mas tem que aprender, Ria Francisco monstro. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista, tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado, seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário. O Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto. É um cara que, na minha opinião, é um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Estava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi seu amigo. Dá na cavadinha, vai na cavadinha, vem na cavadinha, mostrando a popinha. Teve Memphis, cavadinha, teve Yuri Alberto, cavadinha, teve Pato, cavadinha. O próximo vou eu lá bater. Será? Não, você não bate assim, não. Vou te falar, esses caras, eles brincam com a realidade. E depois manda a assessoria escrever aí. Põe a cara pra bater, filho. Põe a cara pra bater. Não sei o que eu queria saber, o que você pensou aí. O mundo quer saber o que você pensou aí. No momento que eu vejo o Corinthians amassando. O Corinthians estava amassando o Flamengo. O Corinthians estava jogando igual o Flamengo contra o Flamengo. O Corinthians estava amassando, velho. Amassamos os caras no primeiro tempo. O Dorival montou um esquema tático aí que favoreceu todo mundo. E eu falei, esse cara tá perdendo muito gol. Como sempre, ele perde gol e faz um. Ele perde 5 pra fazer um. E vai no pênalti e me dá uma cavadinha. Você é um cavalo manco, isso que você é, Yuri. Eu queria só ouvir. Põe na sua rede social aí, Yuri. Põe aí o que você pensou pra gente tentar entender o que você fez. Mas ele fez o gol, rapaz. Onde? Fez o gol, 1-0 pro Corinthians, foi ele que fez, velho. Eu acabei de falar, ele perde 5, mas faz um. Agora é isso, as pessoas acham que todo mundo que tem um pênalti marcado a favor vai ser convertido, não necessariamente. Se for o Yuri que for bater, e não é só o Yuri, há poucos dias a gente viu, o Alan Patrick perdeu, fez 2, perdeu 1. O Alan Patrick perdeu 2 num jogo. Meu Deus do céu, aí também, aí é demais. Mas sem cavadinha, filho. Todo mundo esperando você sentar a bota no rosto aí, pô! Mas ó, eu defendo muito o Yuri, eu acho um jogador diferenciado, mas nesse momento só uma coisa, Yuri... Teve Libertadores, o Rossi foi o cara. O Flamengo se classificou na Libertadores na Argentina. Como? Nos pênaltis. Quem é que foi o grande herói? Se o jogador não pode só jogar futebol, ele tem que olhar o que está acontecendo. Eu falo isso para vocês, como é que a gente vai comentar jogo só olhando na internet os melhores momentos? Tem que ver, tem que ter sequência. E se ele viu o que o Rossi fez na Libertadores, ele não poderia nunca ter dado uma cavadinha, porque o Rossi tá calibrado, tá atento, tá no momento. E o goleiro, Renata, ele analisa, né? Ele vê vídeos também de cobranças de pênalti, né? Quando existe a possibilidade,
É lógico que durante um jogo assim, raramente o goleiro vê, mas conhece o batedor. E o batedor é exatamente nesse ponto, tem que conhecer o goleiro. O Rossi é um goleiro que espera até o último segundo para poder sair. No entanto que ele encaixou a bola sentado, ele nem se jogou completamente. Então, assim, uma grande responsabilidade do Yuri. E aí não adianta Dorival, não adianta Corinthians, não adianta torcida, não adianta Ronaldo vir reclamar que o lateral era do Corinthians. Tem que cobrar o Yuri. Então o árbitro não tem nada a ver com isso. Foi uma bola dividida ali que poderia ser para qualquer lado. Aí vem colocar desculpa que era um lance fácil que dava pro árbitro. Não. Vai cobrar o seu jogador. Mas de quem que era responsabilidade do jogador? De quem que era posse de bola? Isso é posse mas de é bola. muito rápido ali. Agora você quer culpar o árbitro? Quer culpar o bandeirinha que o Corinthians perdeu? Se você tá falando, eu quero ouvir. Eu quero que você me fale de quem que era essa bola que saiu aí. A bola foi dividida, não dá pra ter clareza na jogada. A bola era do Corinthians, mas aí a esperteza do Plata. Por isso que o jogador... Gente, não dá mais pra desculpar jogador que não tá ligado no jogo. É uma bola dividida. O cara foi esperto, o que ele fez? Ele cobrou muito rápido. A bola era do Corinthians aí. E aí eles não vão voltar por causa de uma cobrança de lateral. Mas a bola era do Corinthians, essa bola sai, o zagueiro tá ali falando, a bola é nossa. Foi cobrar depois E o Bandeira falou a mesma coisa, a bola é nossa. Olha a rapidez, a bola já tava ali, ele pegou a bola, cobrou o lateral. Nem deu tempo do juiz, de ninguém. Gustavo, quem poderia ter feito alguma coisa era o Bandeira. A bola é nossa, ele levanta a mão. Se você pegar o lance de frente, tá os dois dividindo. Eu não consigo ver de quem que é a posse de bola. Eu não consigo analisar. É só você olhar lá. Não, eu não consigo saber então, se é do Flamengo, Mas aí também tem que cobrar a defesa, né? Que tava moscando. Se você... Não, é o Flamengo. Se a gente pegar o lance na hora da finalização, tinha 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Flamengo. Então não é questão do lateral, é questão que estava mal posicionado aqui do Corinthians. Nós estamos falando aqui, Edu, que o lateral não era do Flamengo. Ronaldo. É só isso que nós estamos falando. Só que aí, faltou ali esperteza, como a Renata falou. Todo mundo fora, volta todo mundo correndo. E quem tocou a bola ali por último, viu que foi, ele levanta a mão e falou, a bola é nossa. E a única pessoa que reclama do lateral é o Dorival. Porque ninguém ficou, todo mundo olhando meio que sem reação. Quem reclamou do lateral foi primeiro. E o Bandeira tinha tanta convicção que a bola saiu, ele já levantou e apontou pra lá. O cara rapidamente bateu. E o Plata, gente, o Plata nem pensou, já cobrou o lateral querendo ganhar. O Flamengo é esse time. O Flamengo, se você der uma oportunidade, ele aproveita. Não, mas vocês estão falando aqui uma outra coisa. Estou falando que o lateral era para o Corinthians. Não, a questão é a seguinte. Eu acho que o lateral era para o Corinthians. Eu vi algumas imagens, mas eu não acho que isso possa ser desculpa para anular um gol. Não é que não é desculpa, porque o lateral é do Corinthians. Então esse gol é inexistente. Mas a arbitragem não viu assim, Ronaldo. Quantas vezes eles invertem faltas? Teve um escanteio que nem a bola não pegou na Rascaeta. Nós estamos falando uma coisa concreta. Era para escanteio para o Flamengo. E aí a bola não pegou na Rascaeta e ele já tira de meta. Não é concreta, não. Se você vê o lance, foi dividido. Direto, Ronaldo, não tem como garantir. O escanteio pode virar um gol. Eu garanto pra você que a possibilidade de um escanteio virar gol é maior do que uma cobrança de lateral na partida. Eu só tô dizendo isso aqui. A bola era do Corinthians, ponto. Eu não tenho essa certeza. Ponto. Eu também não. Eu não tenho essa certeza que a bola é do Corinthians. É só olhar lá. Dá, irmão. Você não precisa olhar pra mim. Não dá. Eu tô olhando. Já vi inúmeras vezes. Eu não consigo ver se realmente é do Corinthians. Então é só você olhar. Fica à vontade. Agora, vamos falar que foi um jogaço, né? A verdade é essa. O Corinthians realmente entrou com muito mais apetite, com mais vontade. Funcionou os 3 zagueiros. O Corinthians conseguiu recuperar bolas. Cavou não, conquistou esse pênalti. Cavou não, foi outra coisa, né? A cavadinha foi do Yuri. Foi depois. A irresponsabilidade de um profissional. Pênalti, acho que alguém discute esse pênalti, para mim, claríssimo. O Wilton Pereira Sampaio, que às vezes, muitas vezes é inseguro, marcou ali na hora, já deu a penalidade. E aí o Yuri desperdiça. E o Flamengo não cresceu tanto, pelo contrário. Tanto é que o Corinthians, com o próprio Yuri, criou várias oportunidades depois disso no primeiro tempo, só que na segunda etapa, na hora do cansaço, na hora de mudar as coisas, o Flamengo é diferente, tem um elenco superior. E aí dominou o jogo na segunda etapa, mesmo sofrendo 1-0. O Felipe tirou o zagueiro, colocou um cara mais no meio de campo, aí o Flamengo... Que eu falo meio de campo, irmão. O meio de campo. Aí ele ganhou o meio de campo, depois que o Flamengo toma o gol... Aí sim, aí que o Felipe faz mudança, aí o Flamengo começa a jogar. Aí eu não sei se o Corinthians também, fizemos 1-0, vamos recuar aqui. Não, porque se o Corinthians... Eu fiquei com dó do Dorival. Se o Corinthians faz a marcação como fez no primeiro tempo, marcando em cima, não dando espaço pro Flamengo... O problema é que aguentar 90 minutos nesse ritmo, ninguém aguenta. Eu sei, mas...
Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, me responde uma coisa, na conta de quem que você coloca a derrota contra o líder do campeonato na Neoquímica Arena em casa? Foi do Yuri Alberto, que perdeu o pênalti com aquela displicência de chutar daquele jeito? Foi do árbitro que operou o Corinthians dentro da Neoquímica Arena? Foi do Dorival Júnior que mexeu errado? Na conta de quem tá essa derrota? Bora usar o espaço aqui embaixo para você se expressar e comentar. Lendo aqui os comentários no geral, né? De todos vocês, cara, eu sei, nós já esperávamos, né, um erro de arbitragem, né, sendo favorável pro Flamengo, nós já sabíamos, né, não é à toa que o apelido dos caras é Varmengo, né, não é à toa. Então, acho que era algo já esperado, né, em relação a isso. Mas a questão do Yuri Alberto pesou, mano, até lendo a maioria dos comentários, pesou, e pesou demais a questão do Yuri Alberto ter chutado aquele pênalti daquele jeito, ter desperdiçado todos os gols que ele fez. Tudo bem que ele fez um gol, mas no saldo geral ficou faltando, ficou devendo, porque o Corinthians saiu com a derrota. Se o Yuri Alberto tivesse feito 50% dos gols que ele tentou fazer, o Corinthians tinha matado o jogo por 3-4-0, e aí não teria esse problema. Ah, meus amigos, agora o que fica é a repercussão, né? Porque já estão chamando até o Yuri Alberto de Pato 2.0, mas, cara, que displicência esses caras. Mano, que falta de profissionalismo. Que falta de profissionalismo. Bater o pênalti dessa forma, mano. Tá ligado? É a mesma forma de você fazer o seu trabalho lá de uma forma porca, de uma forma suja, cara. Cara, eu lembro muito do Tevez batendo o pênalti, mano. Eu lembro muito. Fecha o olho, dá uma bica no meio do gol. O goleiro não pega, velho. Não pega, é muito perto o pé. Agora você quer dar uma cavadinha, sabe, velho? Tá voltando de lesão, tá com uma chapa de ferro aí no abdômen, tá ligado? Tá né, tá um pouco ainda sem rotação. Então, mano, pelo amor de Deus, mano, faz o gol, chuta com raiva no gol, mano, cospe na bola, né, solta um peido na... Cara, sei lá o que você vai fazer, mas coloca essa bola pra dentro, mano. Ah, pessoal, bora trocar uma ideia, usa o espaço aí, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal, se é o botãozinho pra hypar aí também, aperta hypar o vídeo, vai nos ajudar demais, beleza? Então é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.